o texto que nós lemos, já foi o período em que Elias, por sua vez, depois de ele ter aquela crise, né, de querer perder a sua vida, tirar a sua vida, vamos dizer assim, que Jezabel ameaçou Elias. Elias, então, ele se afasta do Senhor, ele foge, vamos dizer assim, e Deus, então, encontra Elias. Nesse encontro com Elias, né, que Deus prepara para ele no versículo 6 ou versículo 19, na sua cabeceira Deus coloca um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e diz a Elias, bebe, porque a tua jornada será longa. Mas Elias, por sua vez, ele comeu e bebeu e voltou-se a deitar. Mais uma vez o anjo do Senhor o tocou, o despertou e disse, levanta e come, né, porque grande será a tua jornada. Elias, por sua vez, quando ele está diante da caverna, ele tem algumas confirmações daquilo que o Senhor fala com ele, mostrando para ele, passando para frente aqui. Quando ele está falando com Deus, Deus assim fala para Elias, dizendo, Elias diz ao Senhor, sucedeu ouvindo Elias, um envolvo do rosto, uma capa, saiu para fora e pôs a entrada da caverna, e eis que veio uma voz que dizia, o que você faz aqui, Elias? Eu queria dizer para os irmãos que todas as vezes que nós queremos desistir, parar, o nosso Deus sempre vai ao nosso encontro. Deus não vai deixar você desistir. Deus vai investir para que você volte a ser o que você era na presença dEle. Deus não vai deixar você desistir. Deus não vai deixar você parar. E Deus começou a investir na vida de Elias. Deus começou a investir na vida dele. E aí Deus diz assim, Elias, volta para o caminho de Damasco, o deserto. Chegando lá, você vai ungir a Ezel, rei sobre a Síria. Você vai também ungir a Jeú, filho de Ninzes, e ungirás também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em seu lugar. Por toda a crise, por tudo que Elias estava pensando, Deus mostrou para Elias que ele era o quê? Substituível. Que ministério, ele não é eterno, ele é passageiro. Que nós temos que entender que a chamada, todos nós temos, mas nós temos que entender que nós temos que depender do dono da nossa chamada, da nossa escolha, do nosso ministério. Você pode servir a Deus em todo e em qualquer lugar, mas em todo e qualquer lugar que você estiver, Deus requer a nossa sinceridade, a nossa santidade, a nossa confiança e a nossa dedicação àquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E quando Deus diz para Elias, vai, no terceiro ponto, ungir a Eliseu, Elias, ele se levanta, lá no versículo 19, onde nós lemos, partiu, pois, Elias dali, e achou quem? A Eliseu. Agora, a coisa mais interessante que me chama no texto, é que Elias, ele não vai primeiro até o rei, até Jeú, ele não vai até Azael, ele vai primeiro até Eliseu. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Elias, ele prepara primeiro Eliseu, para que Eliseu possa andar e caminhar com ele, até o momento dele partir para o Senhor, e já deixar a obra completa na vida de Eliseu. Eu entendo que naquele momento, quando Elias vai até Eliseu, já é um momento que eu preciso então cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu vou dizer para você nesta noite, nós somos chamados para dar frutos. Nós somos chamados para que aquilo que Deus colocar na nossa mão se multiplique, cresça. Olha que Elias estava num momento de crise. Jezabel, esposa de Acabe, estava furiosa, queria matá-lo pelo que ele havia feito no Carmelo, por destruir, matar os profetas de Baal. E ali nós entendemos que agora, como Elias, Deus renova ele volta a viver o seu chamado, porque quando Deus fala para ele, volta para o caminho de Damasco, é que ele volta a ser o Elias que ele tinha sido anteriormente. E eu quero dizer para você nesta noite, o primeiro passo para que Deus volte a nos usar novamente na sua presença, é nós retornarmos e começarmos a viver o que nós havíamos vivido desde o início.
voltar a orar, voltar a buscar, a jejuar, a nos consagrarmos diante do Senhor, voltarmos a entender que a obra de Deus, por mais que Deus levante pessoas, é o meu tempo, é a minha hora. Eu preciso me levantar e dizer: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, que eu possa viver a tua vontade e o teu querer. E o que nos chama a atenção é que quando Elias ele encontra Eliseu, ele não tem muita conversa com Eliseu. Não tem um diálogo assim, eu convencer, não. Ele passa, joga a capa, e ao jogar a sua capa, o próprio Eliseu entendeu. Ele entendeu a chamada. Ele entendeu a escolha. E aí o texto nos menciona que, naquele momento, ele diz, então, deixou ele as juntas de boi, correu até Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. O problema é que tem pessoas que até hoje estão beijando o pai e a mãe e não se largou ainda, está ali preso. Até hoje não se decidiu. O Elias já passou, já chamou, já falou, e ele ainda está até hoje preso. Até hoje ele está agarrado, não se decidiu. Até hoje ele está ainda não meio os termos. E aí é onde nós aprendemos aqui, o tema dessa mensagem é passando pelo fogo. É necessário eu e você passarmos pelo fogo. O fogo, ele é consumidor, e o fogo tem algumas coisas que resistem o fogo. Ele não queima, mas ele derrete. O exemplo do ouro. O ouro, ele suporta a temperatura do fogo, mas ele derrete. E o fogo, ele tem o poder para consumir aquilo que não presta. Eu olho para o próprio texto aqui, eu lembro do próprio Isaías. Isaías, por sua vez, quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim. O ai de Isaías, quando ele diz ai de mim, ele fala: olha, o que eu estou vendo é algo, além de ser extraordinário, olha meu estado, estou perecendo pelas minhas condições. Deus então tira uma brasa viva do altar, vai até Isaías, toca nos seus lábios e o purifica. Para quê? Para que ele possa viver aquilo que Deus estava preparando para ele. E o texto nos menciona aqui que o Eliseu, o que ele faz? Ele volta, se despede do pai e da mãe, beija todo mundo, abraça todo mundo, só que ele faz uma coisa. No versículo 21, voltou, pois, a seguir, tomou a sua junta de boi. Ele lavrava 12 juntas de boi, era em torno dos 24, cada junta 2 bois. Ele pega 2 bois, mata, queima com os carros, com a carroça, faz um churrasco para todo mundo e disse: estou indo. Estou indo. Aí eu pergunto para você nessa noite, para todos nós: você está disposto a abrir mão da carroça? Você está disposto a abrir mão da carroça para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu lembro que quando Deus falava comigo, embora de Abaeté, eu não acreditava. Quando Deus falou comigo em Abaeté, eu falei: Deus, o que eu vou fazer naquela cidade? Cidade de 30 mil habitantes. O povo de Abaeté me chamava de louco. O que você vai fazer aqui? Aqui o povo sai daqui para ir para São Paulo, você sai de São Paulo e vai vir para cá. Me explica como que pode isso? E quando Deus falou comigo lá, eu falei: Deus, mas lá não tem nada. Não tem nada. E eu trabalhava numa empresa muito boa, ganhava muito bem. Tanto que eu falo que conquistou a Sara, foi um sapato quadrado que eu usava. Ela olhava assim para o sapato. Eu usava um sapato quadrado. E aí, assim, o pessoal da firma me chamou de louco, estava sendo promovido. Mas você vai largar tudo, você vai abrir mão de tudo. Você é louco. Minha família lá, você é doido. Meu irmão, para viver um chamado, para viver uma escolha, para viver algo que Deus tem para nós, vale a pena. Vale a pena. Agora, o que você não pode é ficar atrás de uma carroça dizendo: eu vou, Deus,
mas eu fico olhando para a carroça. Se dá errado, eu volto para a vida que eu tinha antigamente. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus nos chamou para andar para frente. Esse negócio você querer, eu vou, mas eu estou pensando lá atrás. Não, meu irmão, desculpa. Começa a abrir mão daquilo que ficou, abra mão da carroça, e Deus vai te levar a viver o sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Quando Elias estava andando por um período, estava Elias e Eliseu, eles passaram por Betel, eles passaram por Jericó e eles passaram pelo Jordão. O que é isso? Deus vai te levar a viver coisas novas em Betel. Betel Beit, casa do Pai. Deus vai te levar para a casa do Pai para viver o sobrenatural lá e mostrar para você que nessa jornada, na casa do Pai, não vai faltar pão para a sua vida. Deus fala para você nesta noite: eu vou te levar para Jericó, lá você vai ver muralhas, o sobrenatural acontecer na tua história, e lá no Jordão ele vai se abrir e você vai estar do outro lado vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia! Mas para que isso aconteça, você precisa queimar essa carroça, você precisa queimar esses bois, fazer um sacrifício. Eu quero viver, mas não consigo abrir mão do pecado. Eu quero viver, mas não consigo parar de fumar. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, mas eu não consigo renunciar, meu irmão. O Evangelho, ele é renúncia. Se você se lançar, eu tenho certeza, se você se lançar diante do Senhor e começar a andar com Elias, você vai ter experiência sobrenatural. Você vai ver coisas novas de Deus acontecer. Mas você precisa tomar uma posição hoje. Porque nós estamos no tema aqui desses dias: eis que faço nova todas as coisas. Como se fará coisas novas, sendo que ainda estamos presos ao passado? Você não investe no seu ministério, você não investe em oração e leitura, você não investe em tantas coisas que precisam ser investido. Quando nós olhamos aqui Eliseu, ele tomando a sua parte, qual que é a parte dele? A minha parte são 2 bois. Ou eu me lanço diante do Senhor e viva o sobrenatural de Deus, aquilo que Ele tem para a minha vida, ou senão eu vou ficar preso à carroça a vida inteira. E tem gente que está empurrando carroça até hoje. Tem gente que está escondendo atrás de carroça até hoje. Está vendo Deus levantar um, está vendo Deus levantar outro. Eu vou dizer para você uma coisa: você viu essa geração que está aqui, de cantores aqui, está surgindo? Você vê essa galera que Deus está levantando aí? Se prepare. Essa geração, esse povo, se eu fosse você, queimava essa carroça hoje. Renuncia, faça uma renúncia hoje. Abra mão do que for preciso. Mas viva, porque o que Deus está colocando nas tuas mãos é extraordinário. Em todo o texto, se você for olhar a vida de Eliseu, ele viu o sobrenatural do Senhor. Se nós formos falar aqui da vida de Eliseu como profeta, como Deus usou, porque o segredo está quando você está disposto a renunciar. Se você não renuncia à carroça, se você não abre mão dos bois, Deus não vai dividir o que Ele tem com a sua vida com os bois e com a carroça. Deus não vai dividir. Deus não vai dividir. Porque ou eu viva, entrego, porque olha que interessante, eu lembro que naquela época eles viraram para mim e falaram assim: então faz o seguinte, você vai, durante o final de semana você vai para Abaeté, e no meio de semana você vem para São Paulo. Eu falei: não, meu irmão, Deus mandou abrir mão de tudo. O emprego que eu tinha em São Paulo era um emprego muito bom. Quando eu mudei para Abaeté, passei uns processos, mas Deus abriu uma porta maior do que aquela que eu tinha em São Paulo. Para você ver o que Deus faz. Quando nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, renunciarmos à carroça, renunciarmos o que precisa ser preciso, para viver o chamado, o céu confirma, e o céu não te abandona.
O Senhor não te abandona quando Ele olha a sua posição, quando Ele olha a sua atitude diante do Senhor. Eu olho para esse texto, eu lembro do próprio Abraão. Quando Deus virou para Abraão e disse: sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não viu Deus falar, ele ouviu Deus falar. Não foi Deus que chegou para ele pessoalmente e disse: ó, Abraão, vem cá, você está me vendo aqui? É assim, não. Ele ouviu a voz de Deus, e no ouvir a voz de Deus, ele entendeu que esse Deus era poderoso para fazer infinitamente do que mais tudo nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele compreendeu, ele saiu da região onde ele estava e caminhou na direção que Deus o levou, igual nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical. Você não veio? 2 caixas de chocolate. A propaganda. Não, aquela não vale, tem que levar lá, falei. Hoje nós aprendemos aqui na escola dominical uma ilustração que a nossa professora Noemi deu para nós. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Quando somos direcionados pelo Espírito Santo, você não se perde, meu irmão. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, não há perdição no meio do caminho. Quando somos direcionados pelo Espírito Santo, você não fica perdido. Reinaldo, eu me perdi. Perdeu porque você está atrás da carroça, e se não tiver um jumento ou um boi puxando a carroça, você se perde. Mas quando você abre mão da carroça, abre mão do boi e segue na direção do Espírito Santo, meu irmão, o céu se abre, há milagres acontecendo, o sobrenatural acontece, e é isso que o Espírito Santo fala conosco nesta noite. Aprenda a renunciar, queima essa carroça, acaba com esses boi, vai diante do Senhor, vai servir ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, para que você possa entender que os planos dele são maiores. O plano de Deus é maior, querido. O projeto de Deus é maior para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida é extraordinário. Se você soubesse, como diz a tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso são coisas novas que Deus prepara para todos nós. Mas você tem que entender que você está disposto a abrir mão da carroça. Eu olho assim, eu falei hoje e vou falar de novo. O próximo congresso dos jovens não vão caber aqui. Não vai. Não vai. Enquanto vocês cantavam, eu lembrei uns dias atrás a prova que estava. Olha que a unção de Deus faz, irmãos. Né? E eu lembro uma vez, eu vou contar, posso falar? A Sara não está aqui? Posso falar? Eu tinha uma namorada, era conhecida, eu chamo ela de curva de rio. Curva de rio para toco, pedra, pneu velho, tudo que não presta para em curva de rio. Vocês já viram isso, né? Vai numa curva de rio que você vai ver. Aí eu disse para ela assim, olha, eu estava com tanta sede de buscar o Senhor, eu disse, olha, uma coisa que ela riu na hora, eu vou terminar o namoro. Foi o quê? Vou terminar. Fui lá para terminar, e terminei. Foram 3 anos, foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo, onde eu tive mais experiência com Deus, onde Deus mais nos usou e nos levantou. Você está disposto a renunciar? Eu disse para a Rebeca, um dia a Rebeca, ela veio falar comigo. Eu disse, filha, você tem 2 opções, você pode namorar. Só que existem coisas assim, se você for namorar, algumas coisas, elas vão impedir de você viver o que Deus tem para a tua vida. Se você esperar o tempo de Deus, Deus vai preparar uma pessoa com o coração curado, restaurado e transformado para a tua vida. Eu pensei assim, eu estou falando aqui, vai sair aqui. Um dia desse eu estava brincando com ela no carro, eu estava lá em São Paulo andando com ela no carro, e ela disse, pai, tudo que o senhor falou para mim eu tenho vivido. Estou esperando o tempo de Deus. Aí eu digo para os irmãos, esperar o tempo de Deus não é só você ficar parado, mas é você viver também o que Ele tem para a tua vida. E quando nós estamos dispostos a renunciar, o céu confirma tudo o que Ele tem para as nossas vidas. E hoje eu vejo assim, eu vou ser sincero para os irmãos, ela está mais crente do que eu. Tá, porque eu levei uma fechada num carro, voltando com ela, e eu fiz uma coisa e ela leu a Bíblia inteira para mim naquele dia.
Então eu falo, seu filho vai ser mais crente que você. Ele vai ser mais crente que você. Vai ser mais usado que você. Vai ser mais ousado do que você. Vai ser mais. Você vai olhar para o teu filho e você, Deus, eu preciso ir atrás dele. Porque isso é profético, irmãos. Porque olha o que Deus fez na vida de Abraão. Deus levantou Abraão. Abraão foi só obediente àquilo que Deus colocou na vida dele. Mas toda a geração de Abraão entrou na terra prometida e tem vivido o sobrenatural de Deus. Eu vou profetizar na tua vida hoje. Levante a tua mão. Você vai ver Deus levantar Eliseus dentro da tua casa. Você vai ver Deus transformar a tua família. Você vai ver Deus fazer coisas novas no teu lar. Porque quando nós estamos dispostos a obedecer, toda a nossa casa acolhe a obediência de Deus, aleluia. Porque a partir do momento quando eu começo a desobedecer a Deus dentro da minha casa, toda a minha casa sofre. Mas quando eu estou disposto a obedecer a Deus e viver os chamados do Senhor, toda a minha casa acolhe. E toda aquela geração de Isaac, Jacó, e todas elas colheram, porque Abraão entendeu o chamado de Deus. Mas os seus filhos precisam ver você queimar a carroça. Oh, aleluia! Rei Camanta, Navassurianda, Lamas. Porque se os seus filhos não verem você queimar a carroça, não verem você renunciar aos bois, como que você quer que ele siga você? Como que você quer que ele ande com você? Você precisa entender que dentro de casa o testemunho é: eu estou queimando o carro. O que é isso, pai? Eu estou vivendo o chamado. Eu vou servir a um Deus que é fiel. Eu vou servir a um Deus que tudo pode. Ele não vai nos abandonar. Ele vai nos honrar. E Deus nesta noite nos fala sobre isso. Tenha coragem de queimar a carroça. Tenha coragem de abrir mão do que for preciso para viver o sobrenatural de Deus. O maior exemplo de Cristo, ele abriu mão de tudo para viver a vontade do Pai. Tanto que o texto nos fala que o Deus nos deu um nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Aí eu digo para você nessa noite, qual é a carroça que você está se escondendo? Qual é o boi que você ainda está guardando, preservando aí? Se der errado, eu volto. Se não der certo, é fácil voltar para trás. Não, meu irmão, não tem como dar errado com Deus que é poderoso na guerra. Não tem como dar errado para um Deus que é todo poderoso, o Yahvé, o todo poderoso. Não tem como dar errado para um Deus que ele conhece a nossa história. Ele me chamou desde o ventre, ali ele já sabia da minha história, da nossa vida. Não tem como dar errado. Eu lembro que uma vez quando nós começamos o trabalho embaixo, não, vai dar errado, aí o pastor é testemunha, vai fechar, vai durar 3 meses, não vão aguentar, todo mundo vai voltar, meu irmão. Quando Deus está na frente dos bois, quando Deus está na frente de tudo, não tem como as coisas darem errado. E nesta noite o Espírito Santo diz para nós: filha, levanta, segue-me. Filho, levanta, toma posição e segue-me. Segue. Tenha coragem. Se Deus não vai curar você dessa depressão. Eu lembro quando, desculpa, irmão, eu vou contar, eu vou falar. Eu lembro quando eu falei para minha mãe: olha, eu não estou tomando mais remédio. Ela virou assim, minha mãe de criação, ela disse assim: se você cair, eu não vou te segurar mais. Mas ela nunca me segurou, não conseguia. Era. E eu falei: não vou tomar mais, eu estou sentindo que eu fiz assim, vi que Deus fez algo na minha vida. Eu vi, Deus, não estou sentindo mais nada. Vinha uma coisa demoníaca. E aí, naquele momento, quando eu parei de tomar, quando assim, as coisas foram mudando, a coragem, eu falei: não.
Nós temos que ter coragem. Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele não me deu, Ele não te deu o espírito de covardia. Ele te deu um espírito de ousadia. E o Senhor te convida hoje, porque a sua obediência vai gerar milagres na sua vida. A sua obediência com Deus, o renunciar, vai gerar o sobrenatural de Deus na sua casa. Agora eu digo para você nessa noite, você está com medo de abrir mão da carroça, você está com medo de abrir mão disso, daquilo outro, se escondendo atrás de tantas coisas, e o Senhor esperando você, porque Ele já te chamou. Ele já te chamou. Quando que Ele te chamou? Abra lá Jeremias que você vai ver. Antes de te formar, eu já te conhecia. Antes de sair da madre, já te santifiquei. Ei, eu vou dizer para você nesta noite, antes da sua mãe ou seu pai te pegar quando você nasceu, ou cortar o cordão umbilical ali, antes de tudo aquilo, Deus já tocou em você, Deus já olhou para você, e Deus disse, vai ser profeta, vou usar, Deus, aleluias. Deus vem antes, o antes de tudo que você está passando aí, tudo que você está vivendo hoje, Deus já veio antes de dizer para você, filha, eu já te conheço, eu sei quem é você, mas a minha chamada, o que eu tenho para a tua história, o que eu tenho para a tua vida é maior, e eu vou dizer para você nesta noite, para nós orarmos, talvez a carroça é o orgulho, talvez a carroça é uma dureza de coração, talvez a carroça é algo que você precisa ser renunciado aí, é algo que você precisa abrir mão para viver o que Ele tem para a tua vida, e eu vou dizer para você, Deus vai te surpreender, meu irmão, Deus vai te surpreender, minha irmã, Deus vai te surpreender, ei, você não vai passar vergonha, quando você abre mão do que for preciso, para servir a esse Deus, para servir a esse Deus, e Deus honra. Por quê? Porque Deus, Ele honra quem obedece. Ele honra quem está disposto a viver aquilo que Ele tem. E Ele tem grandes coisas para a sua vida. Ele tem grandes coisas para você. E nessa noite o Espírito Santo fala para você, essa carroça aí precisa queimar. Essa carroça precisa queimar. Você precisa pôr um fim nisso aí. E tem vaga aqui, meu irmão. Tem vaga para professor de escola dominical, em todas as classes. A Renata aí, tem vagas. Tem vagas. Não é só professor, não. Muitas outras coisas. Mas, se você chegar com a carroça, não dá certo. Chega com o coração aberto, dizendo, Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus, olha, eu estou aqui, aí eu vou falar para você assim, estou aqui, um homem de lábios impuros, cheio de defeitos, cheio de falhas, aí o Espírito Santo diz para você, sobre esse detalhe, quem é você, fica tranquilo, há um fogo que consome toda essa situação na tua vida. Ah, Deus, eu tenho isso, eu tenho essa falha, eu tenho essa, fica tranquilo. A minha obra é um tratamento. Deus trata. E eu digo para os irmãos assim, até hoje de manhã, enquanto eu estava meditando em algo no meu serviço, algo que até compartilhei com os irmãos a respeito do tempo de preparação. O tempo de preparação não é um tempo perdido. Tem um período em que Deus ele nos prepara. Nós somos moldados, preparados. Esse momento em que nós somos preparados é o momento que nós somos quebrados. É o que Jesus diz para Pedro, eis que Satanás pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Sabe o que é isso, Pedro? Para servir, para estar nessa obra, ele vai quebrar, ele vai moldar, ele vai tirar algumas coisas que não prestam, ele vai arrancar algumas coisas que atrapalham, mas você vai viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos viver a grandeza do Senhor.
Eu queria que os irmãos, com permissão do nosso pastor, se colocassem de pé. E uma pergunta que eu faço para você hoje: até quando você vai ficar atrás dessa carroça? Até quando você vai ficar escondido? Isaías nos ensina quando, depois do processo que ele passa vem a brasa às vezes no altar, toca nele. Deus disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí Isaías diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você precisa abrir mão da carroça. Você precisa abrir mão daquilo que for preciso. Você precisa interromper o período de queda na sua vida. Você precisa interromper esse processo lá e cá, não sabe, não quer. Você precisa interromper isso e se lançar diante do teu Deus e viver o que Ele tem para a sua vida. Deus te chama nesta noite. Deus quer te levantar nesta noite. E eu vou dizer para você nesta noite: tem processos que Deus permite nós passarmos. Tem coisas que Deus permite nós passarmos para que nós possamos dar testemunho. O próprio Davi, no Salmo 51, foi ministrado aqui semana passada, pastor, que o senhor ministrou? No final, Davi diz assim, vou até ler para os irmãos aqui. Davi dizia assim: Senhor, não faça de mim teu espírito, aquele negócio todo, mas ele diz assim, eu aprendi esse texto. Ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue. Cadê ele aqui? Deixa eu só ler para os irmãos. Ensinarei a todos os seus caminhos. Quando ele fala dizendo: Senhor, me cura, me trata. Olha lá, versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, me ergue, me cura, me transforma, e eu vou testemunhar a todos que o Senhor faz. Queima a carroça. Deus vai te levantar para testemunhar coisas novas. Fecha os teus olhos e começa a falar com Deus. Pega essa carroça aí, meu irmão. Pega essa carroça aí, jovem. Pega esse boi aí. Abra mão de tudo isso para viver as coisas novas de Deus. Você vai ver o Espírito Santo derramar uma unção nova sobre a tua vida. Rebante comandará vassurianda lamas. Você vai ver o sobrenatural de Deus, que a sede pela presença, a essência do Senhor, ela cresça na tua vida. Abra mão dessa carroça e vai viver o sobrenatural do Senhor. Deus vai te usar, Ele vai te curar. Se lança na presença dEle hoje. Se entregue a Ele hoje. Ele vai quebrar essa maldição, essa cadeia das trevas. Tudo aquilo que o inimigo se levantou contra a tua vida vai ser destruído em nome de Jesus. E você vai testemunhar coisas novas da parte de Deus. O fogo de Deus desce sobre a tua vida hoje, e Ele te renova hoje. Aleluias. Queime essa carroça hoje. Diga para o Senhor: Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Orianda, labante, comandará, bassurianda, erébias. Abra mão, seja obediente. A sua obediência vai gerar milagres na sua vida. Oricanta, navassurianda, lamas. E quando nós vamos estar, os irmãos vão estar cantando aí, eu quero convidar você. Cadê o primeiro que vai queimar a carroça hoje? Pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Oricanda lavassurianda lamas. Ridianda lamas. Oricanda lavassurianda erébias. Queima a carroça. Abra a mão, vem viver o chamado de Deus. Precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu.
assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Aleluia. Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Vem com teu rio, oh Deus, sobre essa terra seca, Jesus, sobre essa sequidão, Senhor, inunda em nome de o Jesus. meu coração. Oh, que anderebe a somendais, Anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu eita glória, rio, Senhor Jesus, orianda lá, vassourianda lá, inunda o meu coração. Faz chover. deixa eu dizer para você nessa noite, existe abundante chuva sobre a tua vida. Deus vai curar o teu coração nessa noite. Deus te visita nesta noite dizendo para você: os meus planos são maiores do que todas essas frustrações. Os meus planos são maiores do que todas essas frustrações que você viveu nos últimos dias. Deus te visita hoje. Queima essa carroça, põe fogo, vai viver o chamado de Deus, vai viver a escolha de Deus. Olha Deus levantando um profeta na casa, olha Deus levantando o escolhido dele na casa. Erianda labassurianda lamas. Oh, Deus está dizendo para você nesta noite: é hora de você viver o que eu tenho para a tua vida, é hora de você viver as grandes coisas de Deus, é hora de você viver o sobrenatural do Senhor. Arabachorianda lamas. Seja renovado hoje, seja curado hoje, seja transformado. Orialamante comandébias. Berebancho